você começa a pensar numa forma de cuidar desses pacientes, de tratar desses pacientes. E qual que seria elas? Uma delas é a laser terapia. Então, todo dentista conhece a laser terapia, dentista, fisioterapeuta, todo mundo trabalha com laser. O laser, você tem o laser de alta potência, que normalmente são os lasers que você utiliza para procedimentos cirúrgicos, e você tem o laser de baixa potência. O laser de baixa potência é utilizado para você ter um controle da dor em pacientes que têm DTM. Então, você pode, é uma das ferramentas para controle da dor, para regeneração, reparação tecidual. O laser de baixa potência, você tem dois tipos de laser de baixa potência, dois tipos de luz. Uma luz é a vermelha, que você tem 660 nanômetros, e é uma luz mais superficial, ela penetra mais superficial no tecido. E você tem a luz infravermelha, que você tem uma média de profundidade de onda de 808 nanômetros, mais ou menos. E normalmente você utiliza, eu tenho aquele aparelho da DMC, que ele é bem interessante. Tem outras marcas também, mas eu gosto muito da DMC para laser terapia. Então você tem lá a opção de usar o vermelho e o infravermelho. Normalmente para DTM a gente acaba usando mais o infravermelho porque é uma onda mais profunda, você consegue atingir o tecido de forma mais profunda. Por exemplo, você tem o feixe do masseter, o feixe profundo, ele consegue penetrar com uma maior facilidade, porque o comprimento da onda no infravermelho é maior. Normalmente, a pontuação para você usar, a gente usa na parte muscular, no masseter, temporal, em torno de 2 a 3 joules por cada ponto que você quer aplicar no paciente. E normalmente o da DMC, por exemplo, 2 joules é a mesma coisa que 20 segundos. Aí você coloca lá, marca para 20 segundos, o infravermelho, programa ele e faz a punção ali, a colocação do laser. E na região do temporal, por causa do cabelo, o paciente às vezes tem uma sensibilidade, uma pequena sensibilidade, ele fala que está aquecendo um pouquinho a pele. Aí você vai mudando a posição e vai ficando mais confortável para o paciente. Agora, qual a finalidade do laser? Existem alguns estudos na literatura que mostram que o laser, em alguns casos, ele funciona apenas como placebo, e em outros casos, eles avaliam que o laser tem realmente uma eficácia. A gente observa que na prática clínica ele funciona muito bem, quando bem indicado, principalmente para dor muscular. E qual a função dele? Aonde que ele atua? A gente sabe que quando você tem um processo inflamatório, no momento do processo inflamatório, o que você tem? Por exemplo, você imagina uma masseter aqui que você palpou, você achou um pequeno nódulo, um ponto gatilho, que a gente chama de ponto gatilho, e esse nódulo você conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente. Nessa região desse nódulo, desse ponto gatilho miofacial, que é o ponto da dor, você tem pouca vascularização na região. Todo ponto de inflamação, você tem pouca vascularização e pouca oxigenação. O que o laser faz? O laser atua diretamente na mitocôndria. O que a mitocôndria faz? A mitocôndria, na verdade, ela carrega o oxigênio para a célula. Então, além dela carregar o oxigênio para a célula, ela auxilia na produção de energia. A gente sabe que para uma célula sobreviver, uma célula muscular, por exemplo, sobreviver, ela tem que ter energia e ela tem que ter oxigênio. E a mitocôndria é responsável por isso. E a luz do laser, os estudos têm mostrado isso, que ela atua direto na mitocôndria, facilitando a reparação tecidual, a regeneração do tecido, melhorando a vascularização na região inflamada da dor e aumentando a oxigenação, por ela ativar a mitocôndria. Então, essa é a função principal do laser de baixa potência na dor muscular, e é o que a literatura tem comprovado para a gente e tem mostrado que tem uma eficácia. Mas tem alguns estudos em andamento, tem até um estudo em andamento da USP, que está para sair esse ano, que eles comparam o laser de baixa potência à luz vermelha, à luz infravermelha, e eles comparam as duas combinadas, vermelho e infravermelho, que dá para você combinar também as duas, e eles utilizam o placebo, porque a gente sabe que tem alguns estudos na literatura com placebo e que não houve diferença estatística significativa em relação à melhora da dor. Então, isso ainda é um tema um pouco controverso, mas a gente consegue entender pela pesquisa bibliográfica, as revistas de bom impacto e pela prática clínica que a laser terapia para DTM muscular ela tem um efeito interessante.